Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta para mais uma aula, Sou a professora Deli, espero que vocês estejam animados para a nossa aula hoje, aula de Geografia. Hoje vamos trabalhar sobre o processo de urbanização do território brasileiro, entender como foi esse processo, como aconteceu essa urbanização. Mas o que é urbanização? A gente vai entender um pouco sobre esse processo, entender um pouco sobre o que é urbano, essa urbanização, como eu me referi agora. Quando eu falo sobre urbanização, eu estou me referindo à questão do processo, de pessoas irem para uma região diferente da zona rural. A gente vai entender um pouco mais as informações lendo um texto, depois vocês voltam aqui comigo. Acompanhem na tela, vamos lá. A urbanização, olha só, é o processo de surgimento e crescimento das cidades. Geralmente, essa expressão é utilizada para se referir a locais ou países em que a população deixa de ser predominantemente rural e passa a ser predominantemente urbana. Então, olha só, quando eu falo de urbanização, eu estou me referindo ao processo que pessoas que saíram de um espaço onde é denominado espaço rural ou campo, como a gente se refere, e eles vão para cidade, espaço urbano, onde as casas são mais próximas, tem todas, as pessoas vivem mais próximas ali umas das outras. E esse processo eu chamo de urbanização, e essa cidade ela vai aumentando, vai crescendo, tá bom? Então, esse processo eu chamo de urbanização. E a gente vai entender como aconteceu isso, esse crescimento dessas cidades. Como é que se chama algumas denominações diferentes para quando a pessoa deixa o campo e vem para a cidade. A gente dá alguns termos diferentes, a gente vai aprender na aula hoje, tá? E o que aconteceu, as consequências desse crescimento. Porque tudo tem que ser organizado, tudo tem que ser planejado. Quando as pessoas vêm de supetão para um lugar, pode acontecer alguns problemas, tá? Se não tiver organização. Então, a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Vamos continuar no texto, vamos lá. Esse fenômeno, está sempre relacionado a uma dinâmica econômica. Quando determinado país apresenta a maior parte da sua população no meio rural, as práticas econômicas que mais geram empregos são as agrícolas, pois é no campo que elas acontecem. Dessa forma, quando a sociedade se urbaniza, a maior parte dos empregos é oferecida pelas indústrias, pelo comércio e pelas áreas de prestação de serviços, que são atividades eminentemente urbanas. Então, olha só, quando acontece todo esse crescimento, as pessoas deixam o campo, questão das indústrias, ter essa industrialização, surgimento das indústrias, e as pessoas tendem a querer ir para as indústrias, a questão de emprego, trabalhar, questão de melhorar um pouco a renda, então elas deixam o campo, vêm para a cidade, em busca dessa industrialização das indústrias, e aí acontece, as indústrias crescem, tem o comércio, tem todos os serviços que isso vai gerando, porque as indústrias fabricam um produto onde vai para o comércio e aí tem a prestação de outros serviços, e aí a geração de empregos, várias outras questões que a gente pode, aos poucos a gente vai entendendo, tá? Continuando na tela, vamos lá. Ao longo do tempo, todas as sociedades do mundo que passaram pelo processo de industrialização se urbanizaram. Então, olha só, todas as sociedades do mundo aconteceu esse processo. Só que a gente vai ver a diferença que tem algumas que fizeram esse processo de maneira organizada, outras não. Então, a gente tem que se atentar a isso. Mas todas as cidades, que a gente vê grandes cidades, até pequenas cidades, elas passaram por esse processo, onde elas estão iniciando ali um processo de urbanização, ou seja, pessoas que saem da zona rural ou campo, como a gente se refere, e elas vêm para a cidade, em busca de emprego, em busca de escolas, ou depende do serviço que elas estão buscando, porque a gente sabe que na cidade o acesso é mais fácil, tá? Vamos continuar no texto. Então, como eu falei, ao longo do tempo, todas as sociedades do mundo que passaram pelo processo de industrialização se urbanizaram. Assim, em busca de melhores condições de vida e de emprego nas indústrias, muitas pessoas migraram do campo
para a cidade, em um processo chamado de êxodo rural. Olha só o nome desse processo aí. Quando uma pessoa sai do campo para a cidade, né, estão abandonando uma região para vir para a cidade, eles chamaram esse processo de êxodo rural. Ou seja, o campo ficou lá, pouquíssimas pessoas e vieram para a cidade em busca de melhores condições de vida e de emprego também, como eu já tinha falado. Então, continuando, ó. O processo de urbanização no Brasil, ele tem início no século XX com o êxodo rural, ou seja, o deslocamento de pessoas do campo para as cidades em busca de melhores condições de vida. Lembre-se que a urbanização é o aumento da população em zonas urbanas, em detrimento das zonas rurais. O processo de industrialização dos centros urbanos foi fundamental para que a urbanização se expandisse cada vez mais no país. Com a expansão das indústrias e de maiores ofertas de trabalho, o aumento populacional foi significativo nos centros urbanos. Em relação a outros países, a urbanização no Brasil ela foi tardia, rápida e desordenada. Então, olha só, se a gente falando sobre urbanização, né, a questão da pessoa deixar o campo, vir para a cidade, e esse aumento da cidade, a gente chama de urbanização. A construção de casas, indústrias, todo esse processo a gente chama de urbanização. A gente teve esse aumento, né, das cidades, a população nas cidades. Quando a gente fala sobre esse processo, vamos aqui para a nossa imagem agora. A gente está se referindo, se a gente for analisar essa imagem, de acordo com o que nós falamos, ó. As pessoas deixam essa região aqui, o campo, onde essa imagem nos mostra a região do campo, né, a zona rural, e vem aqui para a cidade. É só para a gente entender um pouco sobre isso. Aqui, ó, a gente vê, ó, as casas, se você ver na imagem, ó, as casas estão mais distantes umas das outras. Essa imagem aqui serve para nós entendermos um pouco esse processo aí, ó. Então, as casas aqui, ó, elas estão mais distantes umas das outras, tá? E aqui, essa região é denominada zona rural, ou seja, o campo, né? Que é outro termo que nós usamos também. Aqui a gente vê, ó, ok? A cidade, onde a gente vê as casas mais próximas, tem pavimentação. O que é pavimentação? A questão, né, das ruas aqui, ó, são estruturadas com asfaltos e tudo mais. Aí a gente vê outros serviços, por exemplo, no campo a gente não vê se a pessoa precisar de comprar algum produto, algum produto que esteja precisando para ir em algum comércio, alguma loja. Já no campo não tem esse acesso tão facilitado, ó, tão próximo ali, é mais difícil, né? E na cidade é mais próximo isso, devido às indústrias. Olha, a gente vê aqui na imagem uma indústria aqui para a gente retratar um pouco essa questão. Indústria, aqui tem um campo de futebol, tem igreja, tem escola, ó, tem comércios, tá? Se a gente for... Aqui a gente vê, ó, a prefeitura da cidade, né? Porque quando é organizado esse espaço, tem que ter organizado também quem vai administrar, né? Tem, no caso, quem cuida do município é o prefeito, quem cuida do estado é o governador, quem cuida do nosso país, que é o Brasil, é o presidente, e assim por diante. Todo espaço ele tem o seu responsável, porque quem administra, né, cuida daquele espaço ali, organiza o que tem que ser feito, né, para acontecer de maneira organizada, né, nossas vidas ali na sociedade. Então, olha só, esse espaço aqui eu chamo de zona urbana. Então, teve o processo de urbanização, ou seja, esse crescimento aqui ele foi possível porque as pessoas saíram aqui do campo para vir para a cidade. Por quê? Por causa da industrialização. As indústrias foram surgindo e as pessoas tiveram que abandonar o campo para vir para a cidade em busca de poder trabalhar, melhores empregos, melhores condições de vida. E aí teve o processo também de o campo ter que a gente chama de mecanização, ou seja, máquinas trabalhando ali. Em vez das pessoas ficarem cavando, arando a terra com as próprias mãos, né, com ferramentas manualmente, aí teve o processo da mecanização também. Tem a industrialização, que eu me referi às indústrias, tá?
quando surgiu as indústrias, as pessoas com interesse, né, conseguir trabalho nas indústrias, porque alguns serviços que são feitos nas indústrias, é claro que precisa de pessoas para serem realizados. E as pessoas vinham em busca de trabalhar nesses lugares. E também no campo teve um processo chamado mecanização. O que é isso? Máquinas no campo para, né, melhorar esse trabalho lá no campo, já que era feito manual. Se você observar aqui a imagem, ó, você vê aqui um trator aqui, ó. Ok? Aqui na imagem tem um trator. Mecanização, o surgimento dessas máquinas aqui no campo para fazer todo esse trabalho, né, que é feito manual. As máquinas auxiliam nesse processo, né, aqui no campo, na zona rural. E aqui é a zona urbana, onde nós podemos ver vários outros serviços que a gente tem acesso. Tem igreja, ó, tem a prefeitura, o governo, a sede do governo aqui. Tem praças, escolas, estádio de futebol, uma praça aqui. Então, a gente vê vários serviços de fácil acesso. São mais próximos. As casas na cidade são mais próximas umas das outras e na zona rural elas são mais distantes. Então, em busca de melhores condições de vida e de emprego, as pessoas tiveram que sair do campo para a cidade. Elas falaram, não, aqui é melhor lá, vamos para a cidade. E aí teve o início do processo da urbanização. O crescimento das cidades, tá bom? Eu espero que você tenha compreendido, tá? O que eu expliquei sobre urbanização e na próxima aula eu vou continuar falando sobre esse crescimento, tá? Na zona urbana. Até a próxima aula e não esqueça de acessar a plataforma Eduque para você ter acesso a essa aula e muitas outras. E te aguardo na próxima, tá bom? Tchau, tchau!